Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Mate Matemática. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Marques, professor de matemática da Escola Estadual de Ensino Médio Luiz Girão. Hoje o nosso estudo dentro da geometria espacial, vamos estudar cilindros, nós vamos hoje ver a área lateral e total do cilindro, ok? O cilindro ele pertence à geometria espacial e fazendo um resumo, né, das aulas passadas, lá dentro da geometria espacial, falei a vocês que a geometria espacial ela divide em poliedros e corpos redondos. Os poliedros ele tem os prismas e pirâmides. Corpos redondos nós temos cilindros, nós temos cone, nós temos esfera, certo? Nas aulas anteriores, né, quando se trata, nós vimos as características dos poliedros de modo geral, entramos em prisma e pirâmide. Nós estudamos como calcular a área da superfície, né, desse prisma, dessa pirâmide, como também o volume. E desse mesmo modo, minha gente, nós vamos iremos aprender hoje a calcular a área da superfície do cilindro, e nas aulas posteriores nós vamos aprender a calcular o volume, tá certo? Então, eu começo aqui nesse slogan Matemática e Suas Tecnologia, ensino médio, terceiro ano, área lateral e total do cilindro, certo? Então, de começo nós temos aqui dois cilindros, certo? Um oblíquo e outro cilindro circular reto. Nós vamos perceber nos slides que o cilindro, a sua classificação é em cilindro circular oblíquo e cilindro circular reto, certo? Aqui nós temos um significado dessa figura espacial, certo? Esse corpo redondo que é o cilindro. Em matemática, um cilindro é o objeto tridimensional gerado pela superfície de revolução de um retângulo em torno de um de seus lados. De maneira mais prática, o cilindro é um corpo alongado e de aspecto redondo, com o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento. O cilindro é um não poliedro, pois tem uma superfície curva. Então, gente, dentro do cilindro, nós podemos perceber que nesse processo de revolução, que o cilindro de revolução ele é limitado por duas faces planas, certo? Que são circulares e que representam as bases do cilindro. Uma superfície curva, como foi falado aí, a qual se chama superfície lateral, ok? As bases do cilindro elas estão situadas em planos paralelos. Isso nós vamos ver adiante, certo? O cilindro no nosso cotidiano. Eu tenho certeza que cada um de vocês vivencia essa figura espacial na sua vida, na sua casa, na escola e em determinados ambientes que vocês frequentam. Nós temos figuras espaciais na qual também figuras espaciais cilíndricas. Então nós temos aqui três exemplos. Primeiro exemplo, nós temos aqui, né, eu posso dizer que essa primeira onde o meu laserzinho está passando sobre ela. Vamos colocar uma lata de sardinha, forma cilíndrica. Aqui nós vamos ter uma latazinha de feijoada, né? Feijoadazinha no domingo, não é nada mal. E aí que eu posso dizer, vou chamar essa latinha aqui de milho verde, né? Para fazer colocar no arrozinho e ficar o almoço de domingo mais gostoso. Então todos esses três exemplos são exemplos que estão no nosso cotidiano. Mais precisamente encontramos tudo isso dentro do supermercado. Nós temos aqui, posso chamar isso aqui de um tonel de armazenamento, ou de uma bebida alcoólica, ou de o próprio álcool, né? O etanol. Então isso aqui é um cilindro, né? E aqui nós temos as famosas pilhas, que eu acredito que todos têm uma TV em sua casa, um som onde tem um controle remoto e é movido através de pilha. Então todos esses três exemplos são exemplos cilíndricos que estão no nosso cotidiano, ok?
Classificação do cilindro. Como eu já falei no começo, o cilindro ele pode ser classificado de acordo com a inclinação da geratriz em relação aos planos das bases. Nós temos o cilindro circular, oblíquo, quando a sua geratriz é oblíqua às bases. Nós temos o cilindro circular reto, quando a geratriz é perpendicular às bases. Eu acredito que no que se refere a perpendicular e aqui, né, vocês já devem ter uma noção do que é um processo de perpendicularismo. Nós estudamos muito bem isso nas aulas dentro das figuras planas. Temos aqui um plano alfa, certo? Temos um plano alfa. Olha que animação bacana, minha gente. Ó. Nesse plano alfa, nós temos aí bases circulares, certo? E essas bases circulares são bases paralelas, aonde com seu corpo, né, seu corpo curvo, forma aí a parte lateral do cilindro. Porém, gente, temos que ter noção e compreender que as bases elas pertencem a planos diferentes. Nós temos aqui essa primeira base, nós temos aqui pertencente ao plano alfa, nós temos essa outra base que podemos dizer a base superior, que pertence ao plano beta. Nós temos aqui o eixo, certo? O eixo aqui. E nós vamos perceber que aqui nós vamos ter a nossa geratriz. Então nós temos aí todas essas letrazinhas, ela representa os elementos do cilindro. Ok? Primeiro, nós vamos ter aqui O, aqui nós podemos dizer que aqui é o Olinha, tá certo? Deixa eu pegar uma canetazinha aqui, que pode dizer que é o centro, né? O O, que nós vamos ter o Olinha, ok? Aí vamos determinar aqui os elementos do cilindro. Pronto, raio, nós temos o raio, certo? Vamos começar com as bases. Nós temos aqui as bases. Primeiro nós temos aqui as nossas bases. Então as bases elas são círculos paralelos entre si, de centro O e raio R. Nós temos aqui elas, centro O, certo? E raio R. Então as bases paralelas elas são elementos do cilindro. Nós temos o eixo, certo, gente? Vamos entender aqui o eixo aí como está bem explícito aí na animação. O eixo ele é a reta que contém os centros dos círculos da base, certo? Então ele vai conter aqui os centros, né? Daqui nós temos o centro O', nós temos o centrozinho aqui O. Então o eixo ele é uma reta, certo? Eu posso dizer um segmento de reta. Eu posso até dizer que é o segmento de reta O', segmento de reta O'. Ele contém os centros dos círculos. A geratriz, nós temos aqui o G de geratriz. Vamos entender o que é a geratriz, olha. A geratriz, olhando para essa figura, nós podemos determinar como cada segmento de reta paralelo ao eixo, com a extremidade nos pontos da circunferência das bases. Olha aqui, ó. Nós temos aqui paralelo ao eixo e seus pontos. Vou até colocar aqui, ó, o ponto. Ele está aqui nas suas extremidades, certo? Nós temos aqui os pontos, né, da circunferência, na base da circunferência. Então eu posso até escrever outra geratrizinha aqui, ó. Se sair retinho, vamos lá. Pronto. Vamos supor também retinho, se é geratriz, porque vai ser paralela ao eixo do cilindro. Beleza? E nós temos a altura. A altura ela é a distância entre os planos paralelos. Que é a altura? Ó. A distância entre os planos paralelos. Ela é a distância entre o plano alfa e o plano beta, tá certo? Então, H de distância.
Beleza? Então, olha, por que que esse cilindro ele é oblíquo? Ok? O cilindro ele é oblíquo porque o plano, né, que contém a base, aqui nós temos aqui, ó, ângulos, tá certo? Que é diferente de 90 graus, ó. Diferente de 90. Então, quando ele vai ser um cilindro reto, circular reto, ele vai ser reto, por quê? Porque o seu eixo, né, ele vai ser um eixo, posso dizer que ao tocar o pontozinho da base vai dar um ponto, vai dar um ângulo de 90 graus, já aqui já é diferente. Então nós temos aqui, ó, o ângulo alfa, posso dizer aqui, ó, que nós temos um ângulo alfa. Esse ângulo alfa aqui, ele é menor, no caso aqui ele é menor do que 90. Mas não necessariamente sempre ele vai ser menor. Aqui nos diz o que é que nos está nos dizendo essa animação, ó, que para ele ser considerado, primeiro, para ser considerado um cilindro oblíquo, ele deve ser um cilindro não reto, ou o seu ângulo, né, seu ângulozinho aqui, a geratriz nesse ponto, nesse centro, ele tem que ser diferente de 90, ele pode ser maior ou menor do que 90, ok? Só apagar aqui para dar continuidade. Então nós temos aqui, gente, para completar, voltando aqui, o raio, né, a altura e a geratriz. Então tudo isso aqui são os elementos, né, os elementos do cilindro, né? Nós temos os elementos base, geratriz, eixo, altura e raio, certo? Então são os elementos de um cilindro. Aqui nós vamos ter aqui o cilindro circular reto. Ó, nós temos aqui o cilindro circular reto, como eu já tinha falado anteriormente. Nós temos que o nosso eixo, ó, ele é perpendicular. Então quando é perpendicular, ó, forma ângulos de 90 graus. Marquei ângulo de 90 graus, tá certo? E a geratriz também, olha, ela vai chegar aqui em determinado ponto, ok? Pode que se formar um ângulo de 90 graus. Então a geratriz, olha que bacana, olha. Toda vez que eu tiver um cilindro circular reto, a nossa geratriz, olha, ela vai ser igual à altura, tá ok? A geratriz vai ser igual à altura, é o que nós temos na próxima animação. O eixo é perpendicular aos planos da base, ok? Quando ele diz que ele é perpendicular aos planos da base, ele tanto pode formar ângulo de 90 graus nessa base inferior como nessa base superior. E o G, que é a geratriz, ela vai ser igual à altura. Vão ser sempre paralelos, vão sempre manter a mesma distância. Beleza? Continuar. Aqui nós dizemos, um cilindro reto pode ser obtido ao girar um retângulo em torno de um dos seus lados, né? Quando faz todo esse processo, por isso que ele é considerado um cilindro de revolução dentro desse retângulo. A seção meridiana, né? Nós tivemos na aula passada, estudamos um pouco da seção meridiana. É importante porque em determinada questão que venha futuras em Enem ou em prova de concurso, ele pode pedir para você calcular a seção meridiana de um cilindro. Então nós temos aqui um cilindro circular reto. Quando eu traço aqui, né, secciona, né, a gente monta a seção meridiana. E essa seção meridiana, ela é um retângulo. E quando esse retângulo ele for um quadrado, podemos chegar à conclusão que o cilindro é um cilindro equilátero. Eu acredito que todos vocês saibam o significado da palavra equilátero. Ok? Então nós temos aqui o retângulo ABCD. E aqui diz que esse retângulo é a seção meridiana do cilindro, onde nós temos o eixo, nós temos aí os elementos que é os planos, né? A altura. E o mais bacana, olha gente, olha como é simples para calcular a área da seção meridiana. Como se forma um quadrado, ou se forma um retângulo, mas nós sabemos pelas características dos quadrados que todo quadrado é retângulo. Então, olha como é que nós vamos calcular a área. A altura vezes o comprimento. E diz o seguinte, olha,
comprimento aqui vai ser 2 raios, porque nós temos aqui desse ponto até esse B é um raio, e também do A até o centrozinho dessa circunferência também vai ser um raio. Então aqui nós temos 2 raios, tá certo? Então por isso que o comprimento aí vai ser 2R. Aí nós temos aqui, ó, seção meridiana. Se ABCD é um quadrado, então nós vamos ter o cilindro equilátero, foi o que eu falei anteriormente, né? Cilindro equilátero, toda vez que o cilindro for equilátero, nós vamos ter aí, né, que H vai ser igual a 2R. Olha, gente, que coisa bacana, a planificação. Minha gente, olha, imagine você ter na sua casa uma lata de leite. Vou colocar lata de leite, não vou falar que é a marca para não fazer propaganda. Mas quando você tira o rótulo da lata, você tem toda a área lateral, ou seja, você tem a roupagem desse cilindro, certo? Você tem todo a superfície curva do cilindro. Então veja aí como é legal, bacana essa animação, certo? Planificação do cilindro. Então, gente, olha, para não ficarmos, né, esperando por uma fórmula para calcular a área da superfície de um cilindro, vamos utilizar, gente, aquele cálculo que aprendemos na geometria plana, cálculo da área das figuras planas, como calcular a área do círculo, como calcular a área do retângulo, como é que fazemos para calcular a área do triângulo. Então nós temos que ter essa bagagem para, dentro da geometria espacial, a gente ter um conforto dentro do ensino e aprendizagem para gerar o saber. Então, de antemão, se eu nunca tivesse estudado a geometria espacial, eu poderia dizer assim, ele quer a área total desse cilindro. Então eu vou calcular a área do círculo. Para calcular a área do círculo seria uma expressão algébrica que determina-se como uma fórmula, que a área do círculo é π vezes r, que é o raio ao quadrado. Então eu encontro a área de um círculo, multiplico por 2, que nós temos 2 círculos. E a roupagem, eu posso dizer assim, numa linguagem informal, que a roupagem ela é uma figura, né, plana, e aí é um retângulo. Então eu vou calcular a base vezes a altura. Porém, temos só que ter cuidado no seguinte, olha. Dentro do cilindro, esse comprimento aí, que nós chamamos dentro da figura plana de base, é 2πr. 2 vezes o valor do π, muitas vezes a questão te dá o valor do π como 3,14 vezes o raio. Mas por que que isso acontece? Porque o comprimento da circunferência, ó, o comprimento da circunferência, ela é igual a 2πr. Então, todo esse... Vou pegar aqui meu laser. Olha, esse comprimento aqui, gente, ele serve para, vamos dizer assim, costurar. Ó, quando a gente vai fazer uma determinada roupa, costurar essas bordas aqui, ó, então ele cabe totalmente aqui, é um comprimento suficiente para poder fazer todo esse formato circular. Então veja aí, olha o que é que eu estou falando. Ó. Olha, vou voltar aqui para vocês terem noção como é bacana. Pronto, ó. Ele vai vestindo, ó. Pronto. Então, aí nós temos que provado que eu só devo utilizar a mudança da base desse retângulo. Eu vou, como eu chamava de base, vou chamar de 2πr. Ok? Continuando aqui, ó. A área da superfície de um cilindro. Então, gente, nesse momento que nós vamos ter que prestar bem atenção em algumas formas algébricas que se utiliza para encontrar a área da superfície de um cilindro. Por extenso, nós temos que, como foi observado a planificação, é composta de 2 círculos de uma superfície retangular, em que a medida de 2 lados é igual
ao comprimento do círculo da base, que é 2πr. E a medida do outro lado é igual à altura. Foi o que eu falei para vocês. Ó. Então, o que ele está dizendo aí, com outras palavras, é só que para calcular a área aqui desse, né, calcular a área desse retângulo, eu vou calcular a altura vezes 2πr. Então, vamos nós agora, olha. A área da base. Então, ó, a área da base é a área de um círculo de raio R dado por, ó, a área da base é igual a π vezes R, que R é o raio, ao quadrado. A área lateral é a área do retângulo de lado. Ó, o lado é 2πr, onde R é o raio, e H, que H é a altura, certo? Então, nós temos aqui que a área lateral ela vai ser calculado por 2 vezes o valor do π, vezes o valor do raio, vezes a altura. Ok? Logo, nós vemos que a área total ela vai ser 2 vezes a área da base, certo? Aqui nós temos uma base para calcular, só que nós temos que multiplicar por 2 porque são 2 bases, mais a área lateral. Então, assim nós vamos ter a área total, ok? E colocando isso aqui em evidência, gente, o que é colocar em evidência? Nós vamos colocar aqui, como eu tenho 2 aqui multiplicando toda essa expressão e 2 multiplicando essa expressão, aí aqui eu vou ter o R aqui, certo? Ao quadrado, vou ter CR, então eu coloco CR em evidência. Então, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem usar qualquer uma dessas duas fórmulas para encontrar a área total, certo? Qualquer uma aqui, ok? Ou essa, ou pode usar logo diretamente essa, quando você tiver noção de quanto é que vale o raio e quanto é que vale a altura, ok? Por outro lado, olha, uma maneira também simples, primeiramente, ó, colocar aqui, ó, primeiro você pode encontrar aqui a área da base, depois pega a formulazinha aqui, ó, por segundo, certo? Segundo aqui você vai encontrar, gente, eu estou desenhando aqui que eu não estou com a mesa de digital, tá certo? Eu desenhando aqui com o mouse mesmo. Então, segundo, ok? Aí, quando vocês fazem todo esse processo, você faz só somatório. Vocês podem usar isso aqui 2 vezes essa área aqui, ó, o valor dessa área, mais esse. Então, quando você encontrar essa, você multiplica por 2, soma com esse, vai ter quem? Vai ter a área total. Okay? Então, mas fica a critério de vocês, tá certo? Na próxima aula, vamos trabalhar só a lista de exercícios sobre esse cilindro, que quanto mais resolve questões dessa natureza, com mais habilidade, né, com mais saberes, o aluno ele vai ficando. Ok? Aplicação da área lateral e total do cilindro. Primeiro um exemplo, gente. O diâmetro da base de um cilindro reto é 12 centímetros e a altura é 5 centímetros. Calcule a área total. Aparentemente, ao ouvir uma questão dessa, quanto aluno, a gente fica logo, rapaz, como é que eu vou fazer isso aqui? Porque na aula foi ensinado uma coisa, agora a aula de exercício falou foi sobre diâmetro. O que é isso? Tomar aqui uma água. Pronto. Olha, gente, o diâmetro, nós temos aqui nessa figura, nós temos aqui, olha aqui onde está aqui esse pontinho vermelho, pequenininho, mas tá vendo, nós temos um raio. Certo? Aqui, olha. Olha onde é que eu estou aqui querendo que vocês olhem. Olha a setinha. Certo? Aqui nós temos o raio. Então, se esse segmento de reta, ele passa de um ponto aqui da circunferência, passa no centro e chega até o outro ponto da circunferência, isso aí vai ser o diâmetro. Então, o diâmetro é 2 raios. Se o diâmetro é 2 raios, nós podemos chegar aqui a uma conclusão que, né, o raio vai ser a metade do diâmetro, então o raio vai ser 6. Então ficou muito fácil. Eu tenho o raio que é 6 e eu tenho a altura que é 5, então é só calcular dentro da fórmula, certo? Ó, como eu já tinha falado, ó, se o diâmetro vale 12, então o raio mede 6. A área total será a soma da área lateral com a área da base.
ou a soma da área das bases com a área lateral. Tanto faz. Vamos aqui, a área lateral. Vamos calcular logo a área lateral. Então, para calcular a lateral, nós vamos ter 2 vezes o valor do π vezes o raio vezes a altura. Então, tá aqui, ó, 2 vezes π. Esse 6 aqui é o raio, que o raio é a metade do diâmetro. O diâmetro é 12. E esse 5 é a altura. 6 vezes 5, podemos dizer 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 2, 60. Então, 60 π. Vamos deixar aqui dessa natureza. A área lateral, 60 π. A área de uma das bases. Então, como a base é um círculo, nós vamos calcular a área da base vai ser πr ao quadrado, onde o raio ao quadrado, o raio vai ser 6, e 6 ao quadrado dá 36. Só que nós temos o que? Duas bases, certo? Como nós temos duas bases, nós vamos fazer o seguinte, ó. A área total, certo? Eu poderia até logo multiplicar, mas a área total, como é que vai ficar? Ó? Π, fora, eu coloquei a evidência, 60 mais 2 vezes, quem é esse 60 aqui, ó? Esse 60, minha gente, é a área lateral. 2 vezes 36, porque 36 aqui representa a área de uma das bases. Então, 2 vezes 36 dá 72, 72 mais 60, nós temos aqui 132 π centímetros quadrados. Pode ficar assim? Pode. Mas a questão pode te dar o valor do π como 3,14 ou 3 ou 3,1. Então temos que ser obediente à questão. Por isso que eu resolvi colocar o seguinte, olha. Se adotarmos, né, o π, certo, como 3,14, o que eu vou fazer? Eu estou escutando vocês aí do outro lado dizendo assim, olha, é só no lugar do π colocar 3,14 e multiplicar. Então nós vamos ter aqui, ó, a área total desse cilindro. Ok, minha gente? Vamos para o exemplo 2. Calcule a área lateral e a área total de um cilindro equilátero de 20 metros de raio. Olha, gente, como é importante saber o significado das palavras. Cilindro equilátero. Então, lá no triângulo equilátero, todo mundo sabe. Triângulo equilátero, triângulo que tem os lados congruentes. Então, cilindro equilátero. Olha aqui o cilindro equilátero. Então, nos diz o seguinte, que ele vai ter 20, aqui, ó. O raio, ele vai ser 20. Se o raio vai ser 20, se concorda que esse lado aqui, que representa o diâmetro, olha, onde eu estou passando o percursor do mouse, certo? Ele vai ser o que? Também igual a essa altura. Por isso que aqui nos diz, olha, circulando aqui, que a altura vai ser 2 vezes o valor do raio. Se a altura é 2 vezes o valor do raio, nós temos que a altura vai ser quanto? Tá aqui, a altura, ó, vai ser 40. Acompanha comigo aí, gente. Olha o raciocínio. Aqui, ó. Então aqui, ó, vai ser o valor da altura. Beleza? Vamos dar continuidade. Assim, ó, a área da base ela é igual a πr ao quadrado. Então eu vou só substituir. Quem é o meu r? Né? 20, então 20 ao quadrado dá 400. Então, por enquanto, vamos deixar aqui a área de uma base. Né? Uma das bases. Vamos mexer. Deixa eu pegar aqui a minha... Pronto, paguei, foi tudo. Tudo bem. A área lateral. A área lateral, olha. A área lateral ela vai ser 2πr vezes h, certo? Vezes 20 vezes 40, então nós vamos ter 1.600. Então a área total ele vai ser a lateral mais 2 vezes a base. Então nós vamos ter que a área total aqui vai ser 2.400. Estou indo rápido, gente, que meu tempo aqui está acabando dessa aula, certo? Então, ó, se for adotado como o π 3,14, é só a gente tiver o π aqui que multiplicar, que vamos encontrar aqui 7.536 metros quadrados, certo, gente? Ó, metros quadrados, porque nós estamos trabalhando com uma figura bidimensional, a área da figura bidimensional. Quando é volume, é o cubo, certo? Então, temos que respeitar aí esse processo. Vamos ver se dá tempo de terminar essa última questão. Ó. Uma indústria deseja fabricar um barril de óleo com um formato cilíndrico,
cujo raio da base deve apresentar 40 centímetros de comprimento e sua altura será de 1,2 metros. Para a fabricação deste barril, a indústria utilizará chapas metálicas. Quantos metros quadrados de chapas serão necessários para fabricar o barril? Então vamos usar o pi como 3,14. Muito cuidado nessa hora, minha gente. Olha, aqui nós temos centímetros, tá certo? E aqui, ó, nós temos metro. Então muito cuidado nessa hora aqui. Então nós temos aqui, fazendo a transformação, 40 centímetros vai ser igual a 0,4 metro. E pela fórmula aqui, olha, nós pegamos a fórmula da área total, né, como foi mostrado lá no slidezinho no começo, ó. E aqui nós fizemos o que? Fizemos aqui, colocamos em evidência, certo? A área total. E encontramos aqui que a área total ela é 4,01 metros quadrados. Ok? Pronto. Vamos aqui para a questão de número 4. Determine a área total de um cilindro circular reto de 16 centímetros de altura e raio da base medido 5 centímetros. Usar π como 3,14. Então, minha gente, ó, coloco aqui a solução rapidinho, porque eu estou chegando aqui no final do vídeo, certo? Eu espero que vocês todos tenham gostado dessa aula, ok? E dê um pause, estude, minha gente, que é possível a gente aprender, tá certo? Mesmo não fisicamente pertinho, né, no presencial, mas à distância, ok? Um abraço, um beijo para todos, ok? Tinha outras questões, eu vou passar rapidinho aqui, que vocês podem querer dar uma olhadazinha, tá certo? Aí você faça o seu estudozinho aí na casa de vocês, ok? Para aqui vocês dão uma pausa e veem como foi que foi feita. E aqui eu estou me fazendo a minha despedida. Um abraço a todos, que fique com Deus, gente. Dê um joinha aí no canal, certo? Na aula. E um abraço a todos.